Olha eu aqui de novo e vamos continuando aqui dentro do iluminismo. Esse iluminismo que a gente já vai puxando as coisas sociológicas, tá certo? Vamos puxar aqui. E o homem da vez, nada mais, nada menos que o danadinho do Charles Secundar. A gente já sabe que o Montesquieu, ele escreve um livro chamado O Espírito das Leis, tá? E também uma outra obra que agora eu achei pertinente a gente conversar, chama-se Cartas Persas. Cartas Persas. Meu povo, se eu estou falando então da Pérsia, eu estou falando de hoje do atual Irã. A Pérsia, ela existia com esse nome desde os princípios e primórdios da humanidade. Mas por que o Voltaire, ele escreve Cartas Persas? Por que o Voltaire usa um personagem chamado Uzbek? Meu povo, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Por isso que a gente precisa diminuir certos preconceitos. O Montesquieu, ele está usando o Uzbek, um indivíduo persa, para mostrar que este tem, na obra, a sua própria religião, que é diferente da religião cristã católica, independentemente se será anglicana ou se será luterana, cristã. Nessas cartas persas, Uzbek faz uma narrativa quase que comediada, vamos dizer assim, ou seja, hilária, mostrando como é o tratamento que o clero dá para as pessoas que vivem naquele momento. Ou seja, o abuso da igreja diante das pessoas. É claro, pessoal, que lá no Irã talvez tenha, tá, abuso também dentro do âmbito religioso. Mas veja o que Uzbek tem como personagem: fazer uma crítica endossada pelo próprio Montesquieu para falar então mal do tratamento dado pela Igreja Católica lá na França. Então, tá? Essa relação na Europa é muito forte. Então, Uzbek, ele enviaria essas cartas falando sobre todas as peripécias que a igreja cometia. Eu vou sugerir a vocês que, se possível, né, leiam Elogio à Loucura, tá? De Erasmo de Roterdã. É a mesma relação, só que um pouco antes. E Erasmo de Roterdã, ele está fazendo uma crítica. O que é ser louco em uma sociedade que impõe? O que é ser louco? A loucura aqui é ser você mesmo. É irônico isso, mas há uma intenção de dizer: eu sou chamado de louco porque eu não concordo ou porque eu faço coisas diferentes ou até melhores no que diz respeito a um conjunto ético e moral do que o tratamento que vocês estão recebendo ou o tratamento que é dado pela aquela sociedade, ou seja pelo rei, ou seja pela igreja, tá bom? No espírito das leis, vocês já sabem de cor salteado que o objetivo então é falar da divisão dos poderes. Nós já sabemos e vimos isso nas aulas anteriores. Mas eu quero puxar isso para uma questão sociológica. Então, nós temos aqui o princípio da educação, onde o que importa é a formação da cidadania, é onde você tem o desenvolvimento do caráter. Qual é, por exemplo, a tua participação enquanto cidadão? É essa a ideia que ele, nessa obra, ele tenta explicar. Não é simplesmente dizer executivo, legislativo, judiciário. Isso é decoreba. O que ele está querendo que vocês percebam é qual é o teu papel. Sabe por quê, pessoal?
trazendo para a nossa realidade, nós, nesse momento do Brasil, estamos tendo crises institucionais. Ou seja, qual é o problema da divisão dos poderes que eu, do Executivo, não aceito as leis do Judiciário? Então, é preciso que a gente entenda que a participação da lei, a participação do meu protesto, como disse ele, tudo eu posso, desde que a lei permita. A lei é uma convenção que é formada em uma sociedade civil estabelecida, onde ela sabe dos seus direitos e deveres. É por isso que é importante dentro do conceito sociológico. Tá? Então, direitos e deveres é você saber quais são os pontos principais de tua participação enquanto cidadão. Quando eu digo, eu vou varrer o chão aqui da calçada. Não, faz isso não, porque quem faz isso aí é o serviço de limpeza da prefeitura. Claro, só que se ela está suja, eu vou esperar um dia, 2 dias, uma semana, porque o serviço não é meu? É essa a relação. Se você pode fazer, se não vai tomar teu tempo, qual é então a parte de tua contribuição? É isso aqui, pessoal. E nós não fomos e não somos educados, de novo, educados para isso. As pessoas reclamaram muito, tá? Reclamaram e até elogiaram, nossa, que bonito. Mas a gente vê de vez em quando pessoas dentro do seu próprio carrinho bonitinho e jogam o lixinho fora. Ou seja, fora de onde a pessoa está, tem que estar limpo. Mas e onde os outros estão? Fora. Tem que ficar sujo porque eu joguei? Aí quando foi na Copa no Brasil 2014, nossa, que lindo, os japoneses, acaba o jogo do Japão e a torcida japonesa vai e limpa as arquibancadas. Vocês acham então que o presidente Shinzo Abe disse assim, quando for para o Brasil vocês vão limpando o estádio? Ou isso é um princípio básico daqui, pessoal? Daqui, pessoal. É essa a ideia, tá? Que a gente então não consegue entender e que a gente então tem que discutir. Como é algo bem próximo da gente, para facilitar então a nossa compreensão, eu tenho que explicar isso com o que aconteceu com os enfermeiros no Brasil, na Praça dos Três Poderes, semana atrasada, onde eles estavam protestando de forma silenciosa. Mas os que estavam com a bandeira do Brasil estavam exercendo o artigo 5º da Constituição, que é a liberdade de expressão. Está lá na Constituição. Está sim, concordo plenamente. Porém, o teu direito não pode eliminar o do outro, porque num país que é liberal, de acordo com isso, e a nossa Constituição diz que todos têm direito à vida, à liberdade e à propriedade, e que o Estado deve assegurar isso, e não cabe ao outro destruir isso. Então, quando você está em um lugar e alguém então vai te desrespeitar, você então pode lembrar disso, que ele está infringindo então um artigo da própria Constituição. É onde as pessoas então, pessoal, confundem seus direitos e eu vou riscar porque esquece os seus deveres. As pessoas lembram, eu posso, eu quero, eu faço, mas de novo, cadê aqui? Ok? Vamos mais. Dentro desse processo da obra, ele então fala do princípio da liberdade negativa, nós já conhecemos, onde dentro de uma visão estritamente política da lei, ele diz que não há, dentro do que é a lei, a negativa, ou seja, vou botar aqui, negativa de tua ação. Negativa de tua ação. E o que seria essa negativa de tua ação? De acordo com as leis estabelecidas, não há nada que impeça que você cometa certos delitos ou desejos pessoais. Como assim? É simples. Não há, dentro das leis estabelecidas, a ideia dizendo que você não pode.
é uma ideia aqui defendida por ele dentro de uma subjetividade, dizendo que o indivíduo ele é passivo de cometer certos delitos e atos simplesmente porque ele pode ser movido por impulsos e não por uma ideia premeditada. Por isso é o conceito aqui da liberdade negativa, onde ele fala de uma liberdade que é positiva. Ou seja, dentro dessa liberdade negativa, o indivíduo ele tem a possibilidade subjetiva de cometer o ato ou não. E se cometer, será então movido por fatores externos que vieram então a provocar tal ação. Mas então, além, a gente tem no livro 2, fiz questão de colocar aqui, ó, as discussões que o próprio Montesquieu já alerta, parecido com o pensamento do Aristóteles. Lembrem, o Aristóteles, ao falar da política, ele falava aquele conceito, ó, o homem é um animal político, os excessos da democracia, demagogia, os excessos de um rei é a tirania, os excessos de uma aristocracia é uma oligarquia. O Montesquieu, no livro 2, ele faz essas observações, que é uma crítica ferrenha ao contexto que ele estava vivendo. E qual era? Os déspotas. Por isso, então, ele faz referência como elogio a uma sociedade republicana, onde o povo em seu todo, tá? Ou o poder soberano só podem, então, trabalhar em prol do próprio povo. Aonde é que tem isso de novo? Em Rousseau, e tem isso em Locke, e tem isso em Hobbes. Como assim? Quer dizer então que é um povo um soberano? É. Porque quando você convenciona uma lei na sociedade civil, você pode eleger uma pessoa ou você pode eleger um corpo político. Na ausência de um corpo político, que isso era muito corriqueiro de acontecer, você poderia, sem problema algum, defender a ideia de que o rei ele pudesse governar. É por isso que surgem os déspotas esclarecidos, porque serão os reis que vão dar aquela tapeada, não serão mais radicais, como era então o conceito do absolutismo, do direito divino, mas ao mesmo tempo eles vão estar com o pé no iluminismo, para se manter no poder, pessoal, tá? Para se manter no poder. De onde vem o primeiro exemplo disso? Volta lá nas aulas anteriores que a gente viu, a Revolução Gloriosa, onde a monarquia constitucional acontece lá na época do Hobbes, ok, meu povo? Vamos voltar para cá. Nessa divisão dos poderes, dentro do que já se estabelece como supostamente você que lê o livro já é um indivíduo que sabe disso, o danadinho do Montesquieu defende agora essa divisão. E aí, essa divisão, ela é simplista, tá? Porém, há as atribuições dentro dessa divisão. Qual é, então, as atribuições? Dentro do Poder Executivo, ele tem, então, a única forma de estar presente no poder, que é a resolução de situações de emergência. Ou seja, palavrinha muito dita recentemente, né? Canetada. Canetada. Eu escuto praticamente todo dia. Então, você dá uma canetada, entenda a relação. Para Montesquieu, essa canetada não é de uma forma arbitrária. Ela só iria acontecer se, somente se, houvesse uma necessidade de urgência para com a população e tivesse um embate onde não tivesse tido resolução de projeto de lei dentro do Legislativo, que é dividido entre a Câmara Alta e a Câmara dos Comuns. E nós já sabemos que a Câmara dos Comuns são pessoas comuns que compram título, pessoas da burguesia, que, conforme diria Aristóteles, lá no livro da Política, deveriam viver do
ócio, né? Lembra aí, isso é muito importante. Ócio, negócio, trabalho. Esse trabalho que está sendo então aqui negado, tá? É um trabalho que no século XIX vai ser acirrado. Por quê? Revolução Industrial, cientificismo, invasão para o neocolonialismo. Está percebendo, pessoal, que a gente está já falando de questões sociológicas, embora o conceito científico ainda não exista? Está aqui. E aí você tem a Câmara Alta, onde é a Câmara dos Lordes, tá? É onde ficam então os ricos, pessoas da realeza, onde eles têm mais ou maiores oportunidades de elaborar leis, tá? Podia ser, lembrem, tá? O executivo, no caso de Montesquieu, pode ser o rei, viu, gente? Não esqueça disso, tá? E na divisão aqui está a Câmara Alta e a Câmara dos Comuns, ou Câmara Baixa, tá? E por fim, você tem aqui o judiciário. Olha, gente, nós temos um problema, de novo, por causa disso aqui, é onde então a gente escuta muito uma palavra canetada ou carteirada, tá? Lembra do pacato cidadão, da civilização, que o Skank já cantava? A gente é muito passional e passivo ao mesmo tempo. A gente, com certa facilidade, se rebaixa ao princípio de autoridade. E às vezes esse indivíduo nem tem tanto. Mas muitos de vocês talvez não saibam, mas de acordo com a nossa Constituição, por exemplo, segurada e pautada no segundo tratado do governo civil do Locke, qualquer um de vocês aqui poderia, por exemplo, dar voz de prisão a um policial. Muitos talvez não saibam. Ah, mas como eu vou prender o cara? Eu não vou prender ele não, porque eu não posso andar armado, e não precisa. Ah, mas como é que eu vou prender ele? Ele não usa algema, e não precisa. O problema, é que no desconhecimento das leis, por isso o espírito das leis, se vocês tivessem, ou se nós tivéssemos esse conhecimento aqui, nós poderíamos, dentro do princípio da legalidade, encontrar uma pessoa, então, cometendo um delito diante da lei, se soubéssemos da lei, poderíamos sim dar voz de prisão. Ah, mas eu não vou arrumar o cara ou amarrar ele, que eu tenho medo, não tem problema. As pessoas, elas iam te ajudar a aprender. Aonde é que você tem isso? Em Locke, quando ele fala do princípio de rebeldia. O próprio Locke, pai do liberalismo, ele defende isso. Ele diz isso. Segundo o tratado do governo, se aquele que você elegeu para resguardar a lei, e este então não compactua com aquilo que foi então convencionado na sociedade civil para se formar as leis, dá direito então ao povo, para não ser então oprimido, direito de se rebelar. Então, tente perceber, eu não estou aqui inflamando o discurso, mas é mostrar todo o processo do que são as leis e de que muita coisa tem e a gente não sabe. Ok? Esse judiciário aqui, ele é o responsável para ser o guardião das leis no país. Nós temos o nosso, e mesmo assim nós temos problemas institucionais. Nós temos exemplos na Europa, nós temos exemplos nos Estados Unidos, onde o maior representante da lei, e eu não falo de importância, embora possa parecer isso no livro, tá? Mas de trabalho como manutenção da tua liberdade diante da lei, há de se preservar não o juiz, porque o juiz é uma pessoa, e como pessoa tem vaidade, logo pode ser também um déspota. Então tem que se preservar o judiciário, ok? Tá bom, meu povo? Galerinha, a gente se encontra na próxima aula. Um beijo e um abraço. Fui!